Hoje eu vou dar aula de Egito? Eu vou dar aula de Império Romano. Já sei. Hoje eu vou dar aula de Grécia. Acho que não. E aí, suave? O vídeo de hoje é pra gente aprender 3 coisinhas que vai ser muito rápido de aprender. Primeiro, qual é a definição de história? O que é história? Segundo, o que é processo histórico? E terceiro, o que é periodização da história? E a gente vai descobrir por que a gente não pode dividir a história em caixinhas. Se liga aí. Então, como vocês viram no começo do vídeo, a gente tem essa mania de dividir o conhecimento, não só a história, em caixinhas, em que a gente vai lá, abre, tira o conhecimento que a gente quer, fecha e vai abrir outra caixinha e pegar outro conhecimento e assim sucessivamente. Mas o conhecimento não é assim. O conhecimento, ele não é compartimentalizado. Não dá para você colocar tudo dentro de uma caixinha sem relacionamento com a outra caixinha. Mas antes da gente chegar lá, primeiro a gente tem que falar sobre o que é a história. Uma definição de história mais acadêmica é que é a ciência que estuda as relações entre os homens entre si e entre os homens e a natureza, né? E as consequências dessa relação. História é a ciência que estuda o processo histórico. O termo história vem do grego, e em grego é essa coisa aqui, e que em grego falava historia. Eu olhei no Google. Aliás, é esse som aqui, ó. Historia. Viu? E história em grego quer dizer investigação ou pesquisa. Então, definimos o que é história. História é a ciência que estuda o processo histórico, que estuda a relação entre os homens e a natureza, e essas mudanças. Se a história é a ciência que estuda o processo histórico, o que diabos é processo histórico? Uma definição que a gente pode dar para o processo histórico, a gente pode se representar por fatos que são sucessão ou consequência de outros fatos. Complicado, né? O que a gente pode dizer, então, é que, resumidamente e de modo bem simples, o processo histórico é como um fato foi influenciado pelo que aconteceu antes e como este fato influenciará o seguinte. Então, o processo histórico é o estudo disso, dessa sequência de fatos que são influenciados pelo anterior e influenciam o da frente. Resumidamente é isso. Para ficar mais fácil de entender, eu vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é que a gente tem por costume ver a história como fotos. Então a gente tem aqui a foto da Mesopotâmia, a gente tem aqui a foto da Grécia, a gente tem aqui a foto do Império Romano, a gente tem aqui em cima a foto do Egito. E a história a gente tem que ver ela como um filme, em que a gente vai ter a cena da Mesopotâmia, e aí a gente vai passar pela cena do Egito, pela cena da Grécia, e assim sucessivamente, não haverá cortes, as coisas acontecerão ao mesmo tempo. Outro exemplo que a gente pode dar, e aí um exemplo mais específico mesmo, é quando a gente fala do fim do Império Romano e o começo do feudalismo. A gente aprende que o Império Romano acaba no ano de 476, então há as invasões bárbaras, e no ano de 476, oficialmente o Império Romano do Ocidente, ele acaba. E aí a gente aprende que o feudalismo começa logo em seguida. Então parece que aí o Império Romano acabou e a galera falou assim, galera, Acabou aí, né? Cada um vai pro seu lado. Então, cara, ali, ó, ele vai ensinar pra vocês o que é feudalismo e vocês já começam lá, tá bom? E não é assim. O feudalismo, ele começou antes de acabar o Império Romano. Por algum tempo, o Império Romano e o feudalismo foram acontecendo juntos. Então, a gente vê aqui feudalismo, a gente vê aqui Império Romano. E a gente entende que um não cruza com o outro. Acaba o Império Romano e começa o feudalismo. Quando, na verdade, eles estão unidos. A sequência de acontecimentos, ela continua. Vamos lá. Outro exemplo. Isso que vocês estão vendo aqui na tela é uma linha do tempo, como se cada civilização existisse sem influência da outra, cada uma no seu tempo. Ela está absolutamente errada, até você pode ver pelas datas que ela é bem esquisita. E agora, mas agora tem uma imagem da
verdadeira linha do tempo. Eu peguei ali das duas imagens entre mais ou menos 500 a.C. até 500 depois de Cristo, para a gente ter um recorte aí histórico para vocês entenderem. As civilizações existiram ao mesmo tempo, não foi preciso a Mesopotâmia acabar para daí começar o Egito, e aí o Egito acabou e começou o Império Romano, e aí para o Império Romano ter começado tem que ter acabado a Grécia. Não! Não! Elas aconteceram todas ao mesmo tempo, onde uma influenciava na ascensão ou derrocada da outra. Então, tem que entender a história como uma sequência de acontecimentos. A gente compartimentaliza a história e o conhecimento de modo geral, que é mais fácil. Se for dar uma aula de idade antiga, ao invés de separar cada civilização, eu vou ter que dar aula concomitante. Eu vou falar assim, então... Aqui estão os egípcios, eles estavam existindo, então passou a existir os gregos. E aí, os gregos estavam existindo, passou a existir os romanos, mas também existiam os egípcios. Então, no ano tal, aconteceu isso no Egito, isso na Grécia e isso na República Romana. E Então ia ficar muito mais difícil. Então, o que a gente faz hoje é separar. Então a gente vai lá e aprende sobre o Egito. E a gente conta toda a história do Egito, do começo ao fim. E vai falando, olha, nesse momento aqui, os egípcios tinham negócios com os persas e lutaram com os assírios e conheciam os gregos. Então a gente vai fazendo inserções das outras civilizações que fica mais fácil da gente entender. Por isso que a gente compartimentaliza a história e o conhecimento de modo geral. A gente não aprende tudo de uma vez, seria impossível. Já teremos aqui o que é história, o que é processo histórico e falta a periodização da história, que é a mais fácil. A gente divide a história em períodos ou idades. Então a gente tem aqui, como está aqui do ladinho, a gente tem primeiro pré-história, depois a gente tem idade antiga, depois a gente tem idade média, depois a gente tem idade moderna e por último a gente tem idade contemporânea, que é o que a gente vive atualmente. Essa periodização da história, ela é feita para mais fácil a gente estudar história, mas ela é totalmente arbitrária. Se a gente pudesse voltar no tempo e fosse lá para a Itália do século IX, perguntasse para qualquer cara na rua que idade que eles viviam, ele não saberia informar. Ele possivelmente diria que ele vive na idade contemporânea, porque para um cara que vive no século IX, o século IX é contemporâneo. Então, a gente faz essa divisão da história olhando para trás e aí arbitrariamente dizendo, ó, daqui a aqui é tal idade, daqui a aqui é tal idade, daqui a aqui é tal idade e tal. Bom, vocês devem ter percebido aí que eu não coloquei os marcos da divisão dos períodos, né, das idades. Eu não coloquei por dois motivos. Primeiro que, embora essa divisão seja a divisão clássica, né, a divisão mais aceita, ela é uma divisão eurocêntrica, isso é, que tem a Europa como o centro dela. Então, os marcos históricos que caracterizam os 5 períodos são marcos históricos europeus, né? Por exemplo, o fim da Idade Antiga, né, da Antiguidade, é colocado em 476, que é a queda de Roma. O fim da Idade Média é colocado como 1453, que é o ano da queda de Constantinopla. E o fim da Idade Moderna é 1789, que é a data da Revolução Francesa. E mesmo nessa divisão, ela tem marcos diferentes, né? Historiadores consideram outros marcos. Vou lembrar de cabeça aqui que alguns historiadores colocam o fim da Idade Média em 1492. Também tem historiadores que colocam que a Idade Contemporânea, na verdade, começou em 1914, com o início da Primeira Guerra. Então, tem algumas divisões que são diferentes que a gente poderia utilizar. Por isso que eu não coloquei nenhuma data. A gente pode dizer sobre a periodização que cada povo ou cada momento histórico vai ter uma periodização diferente. De cabeça aqui eu lembro que os gregos tinham uma periodização. Eles chamavam de eras, né? Eras dos homens e das raças. Então teve era de ouro, era de prata, era de bronze, a era dos heróis, a era de ferro. Daqui 300 anos, quando os historiadores de 2316 estiverem falando sobre o início do século XXI, a gente não vai chamar o século XXI de idade contemporânea. Eles vão dar algum nome, ou vão estender as idades. Então, a idade moderna, ela não vai só até X ano, agora ela vai até 2116, sei lá. Então, quando a gente fala de periodização, é para tornar mais fácil o ensino de história. É totalmente arbitrário e é mutante. Então, como eu disse, daqui a algum tempo vai ter que mudar essa periodização. Retomando, a gente aprendeu o que é história, que é o estudo da relação entre os homens entre si
e os homens e a natureza, ou história é o estudo do processo histórico. A gente aprendeu o que é processo histórico, que é olhar a história em sequência, né? Perceber que um acontecimento é influenciado pelo acontecimento anterior e influencia o acontecimento seguinte. A gente aprendeu também sobre periodização da história. Esse vídeo vai ser importante para a gente seguir os próximos. No próximo vídeo eu não vou ter que falar assim, esse acontecimento aqui, ele é sucessão daquele, que é sucessão daquele, sucessão daquele. Como as videoaulas vão ser sobre acontecimentos específicos, eu vou pegar um determinado fato e a gente vai falar sobre ele, é importante a gente saber que esse fato, seja lá qual for que eu vou escolher, ele é consequência de algo que aconteceu antes e ele vai influenciar algo que aconteceu depois. Então é isso. Beijo, dá like, se inscreve no canal. Abraço! Então, vocês vejam que as civilizações existiram concomitantemente. As civilizações existiram Aí,